Gente, boa noite. A gente tá entrando aqui na live. Tô só colocando aqui o tema. Só colocando aqui o tema. Vocês estão ouvindo no fundo, é o Pedro. Boa noite quem tá entrando. Doutor Sávio pediu pra gente entrar 10 minutos antes, até pra poder também ter público, né? E aí a gente tá esperando ele. Boa noite, Raquel, sempre alerta, chefe. Os chefes aí dos escoteiros. Gente, a gente tá entrando, certo? O doutor Sábio pediu pra gente entrar 10 minutos antes. Até pra gente aproveitar também, já que é 1 hora, né? Esperar o povo entrar. A gente vai ter o... Vocês estão ouvindo no fundo, tá? É o Pedro, que ele tá... Então, o doutor Sábio tá aí já. O Pedro tá no fundo. Tá acordado ainda. Esperando... Boa noite pra quem tá entrando. Esperando o pessoal entrar. Esperando as mães dos autistas de Acaraú. Já tem uma, Raquel, bem-vinda. É porque a gente marcou para 8 horas, né? Então o pessoal deve estar entrando ainda. Raquel é mãe de Acaraú. Nós, né? Estamos esperando o pessoal, né? Que a gente entrou 10 minutinhos antes para esperar o pessoal entrar. O doutor Sávio já tá aí. Estamos só... Somos ativistas, sim, Raquel. Gente, para quem tá chegando, tá? Boa noite. A gente hoje vai fazer... A gente tem a... Desde o dia 2 de abril, que é o dia da conscientização mundial do autismo, a gente teve a ideia de fazer essas lives, né? Porque nós estamos de quarentena. Então a proposta de trazer a live foi minha, mais a Raquel, que é uma mãe aqui de Acaraú, para a gente divulgar um pouco, né? Falar um pouco sobre o autismo, né? E aí a gente fez o convite a alguns profissionais, né? E aí, graças a Deus, os profissionais estão aceitando. O doutor Sávio está entrando. O doutor Sávio já vai entrar, gente. Olá, boa noite. Boa noite, doutor Sávio. Tudo Tudo bom? bom? Tudo na paz, graças a Deus. Pronto. Eu estava falando com o pessoal está entrando, né? Sim, Aí eu disse que a gente iniciou 10 minutos antes, porque até para o povo começar a entrar e tudo, né? sim, para dar tempo todo mundo se acomodar aí na cadeira. É, Beleza. eu estava falando um pouco, né? Que o pessoal estava entrando, eu acho que você viu, né? Explicando porque a ideia da Sim, live, sim, a sim. ideia da live. Pode E ficar à aí, vontade. pronto. Aí, gente, a ideia da live, certo, é pra gente, mães, né? Eu sou mãe, ativista, moro na Caraú, é de a gente divulgar e conscientizar mais, né? Porque a gente precisa, nossos filhos precisam tanto, e eu acho que a forma é essa, né? E os profissionais que estão aí estão para nos dar esse suporte. E aí, graças a Deus, já tem muitos profissionais aceitando a live comigo, e eu agradeço muito, 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 muito. A gente vai ter essa semana de live. A gente já começou com o doutor Sávio, que eu agradeço demais. Desde a semana passada que eu falo com ele. E aí a gente vai ter, depois dessa semana, a gente vai ter a TO, advogado, psicólogo. Então, vai ser bem interessante para os pais, né? Para a gente que tem, sabe como é essa luta. E eu agradeço demais o senhor ter aceitado o convite. Ah, mas é um prazer para a gente da MS, que já trabalha aí há algum tempo direcionado para os transtornos do desenvolvimento, com foco no Uhum. autismo, que é minha paixão assim como objeto de estudo.
O autismo, ele é realmente um mundo a ser desvendado. Ninguém é dono de uma verdade absoluta, né, no autismo. Uhum. E é interessante que a gente... Um abraço, Leandro, Leandro, o neuro do meu filho, doutor José Leandro. excelente profissional também. Excelente, um amigo querido e excelente profissional. E o legal é isso, é poder compartilhar, ainda mais nesse momento da quarentena, partindo do pressuposto de que a gente, como médico, também tem um compromisso social. Quem não está ajudando, trabalhando na linha de frente, eu acho que pode cooperar, pode contribuir com informação, com orientação nas mais diversas áreas, né? E aí, obviamente, que casa aí a vontade de vocês com o que a gente gosta e acaba, né, dando tudo certo. Mas é, Sim, mas é interessante também o movimento de vocês. Eu quero parabenizar, né, ao grupo que está aí se formando no intuito de lutar pelos direitos das crianças e dos adolescentes, né? Ó, o Leandro dizendo, doutor Sávio é a nossa maior referência sim. em autismo aqui no Ceará. Nada disso, você também é referência, rapaz, para com isso. Mas, assim, de toda forma, a Dani Castelo, nutricionista, beijo para ela. Doutora Andréia, Andréia é psicóloga também, vai entrar em uma Pessoal do programa. empreitada com a gente. A doutora Andréia vai entrar num projeto conosco aí para também ajudar as famílias de crianças com autismo. E, enfim, como eu estava falando, é importante que a gente tenha a parcela de contribuição, né, em termos de orientação, tanto técnica quanto de... Olha, ele me deu 10 Estava horas. rindo disso, do doutor Leandro. Foi só 10, macho? Que história é essa? Foi mais. Foi 15. Então, e é importante que a gente tenha, né, a luta seja Uhum. embasada no que os profissionais de saúde, não só os médicos, mas os terapeutas ocupacionais, os psicólogos, fonos, enfim, todos os profissionais que trabalham com, com crianças com transtorno do desenvolvimento que venham, né, assim, acrescentar como no quebra-cabeça, né, do autismo. Sim, Também cada um com a sua parcela aí de contribuição para que vocês estejam fortalecidos e tenham a possibilidade de uma instituição, assim, de uma associação de pais forte, né, que movimenta sim. políticas públicas, que movimenta o pessoal da saúde pública na localidade, na cidade. Então, que bom que você, ó, doutora André Monteiro, psicóloga aí, tá conosco. Doutora Laís, terapeuta ocupacional também. Muita gente boa chegando. Muita gente Que boa, bom. né? Conheço só alguns porque estou conhecendo agora, né? Doutor José Leandro, que Aham. já é o nosso. Ó, Mas que bom. mas tem muita gente legal. Eu já falei ao Davi. Um abraço, meu querido. Eu já comentei na outra live que a gente fez a respeito do nosso oásis, né? Em termos de terapeutas, né? Nós temos profissionais que trabalham com desenvolvimento infantil aqui em Fortaleza, no Ceará como um todo, mas especificamente em Fortaleza, que tem Uhum. uma capacidade técnica muito bacana, que não deixa a desejar, né, assim, ao eixo do sul do país, o eixo Rio-São Paulo. Então, a gente tem uma galera aqui muito boa, que trabalha muito bem com autismo e com TDAH também, enfim, com outros transtornos, com Down, síndrome de Down. Mas e isso nos dá também uma segurança de saber com quem a gente está trabalhando, para ter a possibilidade aí de indicar, né, quem mais trabalha. Sim, sim, sim. Micheline, um beijo. Obrigado pelo carinho. Enfim, então eu estou aqui para dar minha parcela de contribuição para a gente falar de autismo. E aí a Sofia vai ficar à vontade para conduzir como ela quiser. Se ela quiser fazer
em formato de perguntas, se quiser fazer num formato mais onde eu possa falar mais, enfim, Pronto, tanto tá faz, você que certo. manda. A gente só. Sempre vai aparecer um personagem aqui, porque o Pedro está acordado, então se vocês escutarem um som no fundo, é o Pedro, que ele ainda está no pique. Não tem problema nenhum. Para quem não conhece, o Pedro é o meu filho, ele tem 6 anos, Dr. José Leandro, né, o neuro dele, que acompanha ele. Uhum. Já recebi o diagnóstico com o Dr. José Leandro, o Pedro já tinha fechando os 3 anos, e foi para mim um alívio, né, receber o diagnóstico do Pedro. E desde esse dia a gente está na luta, né, em busca de terapias, de melhorias para a evolução do Pedro, né. A quarentena, no momento, está sendo um quadro de evolução para o Pedro, porque o Pedro ele é não verbal, ele tem palavras. Ele é não verbal, só que na quarentena ele começou a ser um pouco verbal, por incrível que pareça. Uhum. Então, são esses avanços, né, que a gente, mãe, fica super feliz por ter profissionais na frente, né? A gente aqui nessa quarentena, correndo. Então, assim, é muito bom. Aí, por isso que ainda é das lives, né? Porque eu sei como é a dificuldade de uma mãe que está com o filho na quarentena e as dúvidas que ela tem até mesmo em relação a um profissional, qual profissional procurar, que a gente tem essa dificuldade aqui na nossa cidade, né? São muitas crianças, não tem um profissional, infelizmente. Terapia não existe, de certo modo. E aí eu sei qual é essa dificuldade e a ideia dessas lives é para isso, é para vocês aí nos ajudar aqui, né? E a gente passar para as outras mães, principalmente aqui na nossa cidade, que é as mães da Caraú. A ideia dessa live são justamente para elas. Sim, Aí, sim. assim, o tema que a gente escolhido era quadros clínicos e terapias efetivas. A gente pode até conversar e se alguém quiser fazer alguma pergunta, ou você prefere que fique no caixa de perguntas, ou o pessoal pode fazer Eu, as perguntas eu, aqui. assim, eu não me incomodo que faça as perguntas, mas como às vezes entram muitas perguntas assim muito particulares, acaba deixando de ser interessante para todo Sai do mundo, tema. né? Sim. Então, talvez na caixinha a gente consiga selecionar alguma pergunta que eu possa responder que seja de interesse geral, né? Quero, Sim, quero, gente. pode Sim, deixar desculpa. na caixinha, então. Isso. Um Deixem as abraço. perguntas na caixinha, que aí eu vou lendo, né? E vou. O Você doutor escolhe e Simon vai. se a gente souber responder, a gente responde. Pronto. Alguém. Doutora Mariana Krieger está aqui, neuropediatra também, da mais alta Nossa. excelência de qualidade. Ana Paula, lá do Neuropsicocentro, também está aqui com a gente. Fiquem à vontade. Professora Eila Cavalcante. Tem Já vi algumas mais. pessoas do CMA, Pedro atendido no CMA. Muito legal. E Jamile tá aí, Lu, psicóloga, já Muito bom. vi. Fiquem à vontade. Doutora Ulanova, que é terapeuta ocupacional, referência em integração sensorial, que está em Mossoró agora também, está aqui. Enfim. Bom, Paulo. sejam bem-vindas e pode ficar à vontade aqui para contribuir aqui na nossa fala, tá bom? Com certeza. Alguém em cima fez uma pergunta para mim se o Pedro usa PEX. Sim, o Pedro começou a usar o PEX e já começou a ter evolução. Ele fez essa pergunta. Doutor, pode ficar à vontade se você quiser se apresentar, né? Eu já me apresentei um pouco. Então, para quem não me conhece, eu sou o Sávio. Eu gosto de falar que eu sou médico de criança. E aí, porque a minha formação é em pediatria, eu sou pediatra de formação, neurologista infantil também de formação, e como eu acabei enveredando para esse caminho da análise de comportamento, né, da parte referente a neurocomportamental, meu xodó, eu acabei me pós-graduando agora em psiquiatria da infância e adolescência, e o meu mestrado é em TDAH, né, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Não é em autismo, por incrível que pareça. Então, gosto demais do assunto do autismo, é o assunto que hoje em dia mais me movimenta para que eu estude, e o pouquinho que eu sei aqui vai ser passado aqui com muito carinho para vocês, ajudando né, ajudando a construir assim esse conhecimento de vocês, a intimidade com o assunto. E mais uma vez eu quero agradecer o convite e a oportunidade. Espero que seja uma noite proveitosa para todo mundo.
Assim esperamos. Raquel, que o Arthur é seu paciente, é a mãe ativista aqui, tá junto comigo, minha parceira da Caraú. Boa noite, Raquel. Vamos falar um pouco desse quadro clínico, né? Qual é a importância desse quadro clínico, essas terapias efetivas, né? Você que já entende mais do assunto. Na hora em que vocês me convidaram para a gente fazer uma conversa sobre o assunto do autismo, o autismo cada vez mais tem se tornado assim um mundo, como eu falei, né, assim, a ser descoberto e a ser desbravado. O autismo ele tem ainda assim poucas verdades absolutas. E aí Uhum. nessa situação a gente pensa que antes de pensar no que pode funcionar, a gente tem que pensar no que é o autismo, entender que quando se fala em autismo hoje em dia, a gente não está falando numa característica única, a gente fala de um comportamento que é espectral, vamos dizer assim, que tem crianças que têm perfis muito diversos, com combinações muito variáveis de características, mas que acaba virando assim uma criança única, né? Cada criança tem características que juntas, né? Características que se juntam e dão um fenótipo, né? Como a gente fala, um comportamento diferente. O que se sabe hoje é que assim, de onde vem o autismo? O autismo ele tem uma base genética já bem estabelecida, né? Assim, se tem avançado nas pesquisas com algumas decodificações de genes que são implicados na origem do autismo, mas a gente ainda não tem um gene específico ou não tem a certeza de que nós já mapeamos todos os genes. Eu acho que ainda está muito longe. Então, por isso que fica muito difícil de nós termos um exame, por exemplo, específico para a gente poder pedir, direcionar para uma investigação, né? Então, como que a gente dá o diagnóstico? Como é que a gente suspeita e fecha o diagnóstico? A gente vai se basear num atraso de desenvolvimento que se baseia num atraso de comunicação social, ou seja, aquela criança que desde cedo apresenta um baixo interesse nos pais, na mãe, né? Na necessidade de interação, e interagir não é apenas comunicar, é ter troca, né? Uhum. Mais para frente ter uma leitura não verbal, dos sinais não verbais, de expressões da face da gente, de surpresa, de alegria, de nojo, de dor, enfim, de tristeza. Associado a isso, a gente tem possibilidade de crianças que não falam até crianças que falam dentro do período esperado, Uhum. né? Então, seria a primeira esfera da dificuldade do desenvolvimento da criança, que mais para frente a gente pensa em ser autista, é a dificuldade da comunicação. Tem crianças que falam, tem crianças que não falam. Mas, mesmo as que falam na época certa, elas têm dificuldade de se comunicar. Às vezes elas falam e não têm nenhuma intenção de comunicar nada. E, junto com isso, a gente tem os padrões restritos de interesse, os padrões repetitivos, né? O apego inapropriado à rotina, as dificuldades de tolerar sensações, né? As desmodulações sensoriais, alterações sensoriais, como a dificuldade auditiva, dificuldade gustativa, né? Do paladar muito sensível, ou do cheiro, ou do toque, né? Da temperatura, quer dizer, sensações que nós temos à luz, a uma luz que pisca, a uma luz que Uhum. brilha, né? A um objeto que se move, enfim. Então, a gente geralmente observa isso desde os primeiros anos da criança. E aí, eu vou Uhum. aproveitar o gancho da Biba, que colocou aqui, que é a minha paciente, ela perguntou que normalmente o diagnóstico é fechado a partir de que idade? Do ponto de vista teórico, a gente pode fechar o diagnóstico de autismo a partir dos 18 meses de idade, ou seja, a partir de 1 ano e 6 meses. Mas é muito precoce
porque muitas coisas podem acontecer nesse período que gerem um atraso do desenvolvimento. E aí, às vezes, a gente suspeita primeiro, indica as terapias, e aí, dependendo do andar da carruagem, como eu falo, dependendo do desenrolar do desenvolvimento da criança, mais para frente a gente pode fechar esse diagnóstico. Então, geralmente, a gente... Isis, beijo, tio Sábio já tá com saudade, que hoje eu vi a Isis lá no consultório. Então, assim, do ponto de vista teórico, se a gente for abrir o livro para ir estudar, os neurocientistas permitem que a gente faça o diagnóstico a partir de 1 ano e 6 meses. Na prática, quem tem mais experiência consegue fechar já nessa época, já começa a pensar como uma principal característica. Mas como existem situações nessa época que ficam muito parecidas, como um atraso da linguagem, como um atraso, né, de desenvolvimento global, às vezes porque a criança é pouco estimulada e tudo, a gente espera um pouco. Mas o que é mandatório é iniciar a terapia. Então, em torno dos 2 anos, a gente consegue fechar com segurança esse período, né? De mais ou menos 2 anos. E aí, ao passo em que a criança, mesmo em terapia, ela vai adquirindo os marcos, né? Que eventualmente essa criança é esperado para aquela faixa etária de 1 ano e 6, 2 anos, 2 anos e meio e assim por diante, a gente vai observando que às vezes eu consigo preencher uma lacuna do desenvolvimento que estava inadequada ou que estava alterada, mas outras necessidades de resposta, principalmente resposta social, a criança não consegue me dar. E aí é onde entra a percepção de ele melhorou nisso, mas ele não está fazendo isso. Ou, doutor Sávio, antes ele comia tudo. Agora eu estou vendo que ele está mais restrito na alimentação. Doutor Sávio, ele não andava na ponta do pé. Agora ele está andando em ponta de pé. Então, o quadro clínico ele é muito variável. Eventualmente, ele é cíclico, principalmente quando a gente pensa nas estereotipias, na seletividade alimentar, né? na parte sensorial, porque pode ir ciclando um pouco. E, às vezes, a criança consegue adquirir uma fala, mas que não é comunicativa. Às vezes ele consegue falar, mas ele não se interessa pela brincadeira com a outra criança. Ele não se interessa em compartilhar. Às vezes ele está falando, mas ele só está falando o quê? O jargão da propaganda, canta a música. Mas isso não tem intenção de comunicação, né? Então, de uma forma assim, resumida, é uma criança que ao longo do desenvolvimento dela apresenta principalmente um comprometimento de relações sociais, interpessoais, que não tem interesse nem no pai, nem na mãe, nem na babá, nem no irmão, nem no coleguinha quando está na escola. Quando vai na festinha de aniversário, ele está mais interessado em mexer com as bolas de soprar, lá os balões, ou com algum detalhe na mesa, ou ele fica irritado por causa do barulho da música e vai para um canto, ou ele quer mexer em alguma coisa, né, assim, algum enfeite e tudo, e ele não tem muito interesse em compartilhar. Às vezes os pais se enganam dizendo que a criança não tem problema na interação, como quando a criança, por exemplo, vai numa festinha, vai num shopping, vai numa pracinha, e ela começa a correr com as outras crianças. Ela corre para lá, ela corre para cá, doutor Sávio, ela interage, isso não é interação. Interação é quando ela está correndo porque ela acabou de criar uma brincadeira de pega-pega, uma brincadeira de esconde-esconde, ou quando ela está apostando corrida para ver quem é que chega primeiro. Então ela está sempre se reportando ao outro, tipo assim, esse daí está correndo mais do que eu, ou, né, a presença do outro influencia na minha presença.
Então, Sim. no resumo da ópera, é isso. Uma criança que tem dificuldade de interagir. Aí a gente entra mais a fundo nos perfis de comunicação de crianças que são bem comprometidas, porque elas são crianças com o cognitivo, com a inteligência bem prejudicada. E aí a criança autista, ela tem uma característica que é muito comum, né, de ter um atraso cognitivo, que no palavreado mais comum é um retardo mental. É comum isso Sim. acontecer, mas nem toda criança autista tem retardo mental. E aí, por conta do Gente, retardo... você pode ir falando que eu vou levantar, porque eu tenho que olhar aqui o que é que Não, não tem é problema não. normal. Estamos de quarentena e tem isso. Normal. Eu tô tranquilo. Então, tem crianças que não evoluem por causa do cognitivo, né? Porque elas têm um retardo mental e aí, por mais que você tenha uma estimulação adequada, elas têm uma lentidão maior do que uma criança autista que tem um cognitivo preservado. Porque como eu digo, ela tem de onde tirar, né? A estratégia da intervenção de uma criança com autismo mais leve, que tem um comprometimento menor do cognitivo, ela funciona mais rápido, né? E não necessariamente está ligada à fala, né? E aí, quando a gente percebe que existe esse perfil, também tem o perfil oposto, de crianças que muitas vezes os familiares dizem que é bobagem da mãe, que ela não está vendo nada, ou que ela está vendo demais onde não existe, ou o próprio pediatra não faz a pontuação adequadamente, porque acaba sendo aquela história, não, mas ele está vendo, ele conversa, está vendo. E na verdade você vê que ele tem mínimo interesse, mesmo conversando, em seguir com a conversa. Ou ele entra num assunto que é do interesse dele e você tenta puxar ele para o seu interesse. E aí ele dá uma, né, assim, tá, mas o que interessa mesmo é que os jogadores de futebol do Barcelona, eles vão exatamente no assunto específico, que é comum para os quadros do síndrome de Asperger, né? Uhum. Além dos gostos muito peculiares, muito, né, focados assim em determinados assuntos, né, e as questões sensoriais. Então, basicamente o quadro clínico vai ser esse. Ah, o pessoal estava dizendo que não está achando a caixa de perguntas, mas tá, é o ponto de interrogação, gente, bem no cantinho, caso alguém não tiver achado. Porque tinha umas pessoas falando. Ah, esse quadro clínico é muito importante porque assim a gente, até a gente mesmo, para detectar, a gente mãe, né? Por exemplo, eu falo por mim, é bem complicado porque você falou assim, 1 ano e 6 meses já se consegue ver alguma coisa, né? E aí, Uhum. quando você chega com 1 ano e 9 meses, que foi no meu caso, você saber que tem uma coisa diferente, mas aí você anda com aquela dificuldade daquele profissional que ainda não tem aquele olho, que você tem que caminhar, tem que procurar o diagnóstico, e aí você vai tardando aquele processo daquela criança, né? Até chegar naquele determinado laudo, que eu acho que o principal, eu digo assim, se tem algo de diferente, procure logo um profissional. E aí Porque. é onde entra uma resposta para uma pergunta que muitas pessoas têm feito recentemente, que é assim, por que que o número de pacientes com autismo deu uma grande explosão, né? Aí você diz assim, agora toda criança é autista, todo mundo agora vai no Dr. Sapo sai com diagnóstico de autismo, vai no Dr. Leandro sai com diagnóstico de autismo. É exatamente por isso. É porque desde muito cedo, há algum tempo, os pais, as mães e os professores têm percebido que existe alguma coisa de estranho, que antigamente não se sabia o que era, né? Ou quando a criança não tinha uma alteração muito importante, a família às vezes deixava para lá. Uhum, E aí o diagnóstico se dava tardiamente, né? Às vezes até errado, com diagnóstico de retardo mental ou de esquizofrenia, de alguma psicopatia, às vezes até de altas habilidades de superdotado, como é o caso da síndrome de Asperger, né? uhum, E, e aí, com o advento dessa nova maneira de avaliar,
a gente consegue ter um nome, né, ter um número maior de casos porque a gente está olhando mais e mais Uhum. precocemente. Então, Sim, e além disso, antigamente quando se falava em autismo, se falava basicamente de crianças que não falavam. E hoje a gente vê que não, que crianças que falam, né, que têm um padrão de fala e de comunicação estereotipado, repetitivo e pouco funcional, elas entram no espectro. Então o espectro abriu assim como se fosse um guarda-chuva. Então mais crianças vieram para debaixo desse guarda-chuva, aumentando o número, né, de crianças dentro do espectro. E o diagnóstico continua desde o tempo do professor Léo Kanner, lá em 1940, continua do mesmo jeito. É o olhar bem treinado, bem formado do médico que fecha o diagnóstico. Então, hoje a gente tem aqui, por exemplo, a doutora Mariana, doutor Leandro, eu, o André Cabral, o André Pessoa, a Carolina Figueiredo, enfim, né, a Patrícia Lucas. Hoje em dia, a gente, aqui no estado do Ceará, a gente conta com um número bom de neuropediatras atualizados, sim, neuropediatras que têm esse olhar treinado, né? sim. Mas, Eu quando acho as que. pessoas... Pode falar, Sim, Dani. pode falar. Não. Então, então, aí quando a gente recebe, que é o que a Bruna está falando aqui, os pediatras precisam estudar mais sobre o assunto. E é exatamente, a gente tem feito um movimento, a própria sociedade de pediatria tem feito um movimento assim muito bacana em prol desse aprimoramento de conhecimento em desenvolvimento infantil para os pediatras, porque eles precisam realmente ter mais intimidade com o assunto. Mas toda vida que eu sou convidado para dar uma palestra para colegas médicos, para terapeutas, e principalmente os pediatras, né, médicos, eu digo assim, gente, há um mínimo sinal de atraso, não custa nada pedir uma opinião de algo, não precisa ser nem do neuro, mas se a criança está com uma fala atrasada, pede uma avaliação do fono, indica para uma psicoterapia, indica, né, pede uma ajuda, não custa nada. Então, assim, eu imagino, Márcia Helena, que falando que há 18 18 anos anos, era uma lástima. Eu com imagino, certeza. né? E aí, assim, diante de uma situação como essa, a gente acaba tendo aí uma perspectiva melhor hoje em dia do que era há 20, 30 anos, porque caía na esparrela de você dar um diagnóstico errado, né? E, assim, acaba tendo esse número maior, tipo, a gente até escuta de pediatras mais antigos, é, de ter, assim, até um certo comportamento antiético com os pacientes, porque diz assim, foi no doutor Sávio, todo menino para ele é autista. Todo menino Uhum. para o doutor Leandro é autista. Mas é porque é exatamente isso que tem acontecido. Porque antigamente os pediatras não davam o devido valor ao desenvolvimento cognitivo. Existe uma Uhum. dificuldade de uma avaliação do ponto de vista cognitivo. Às vezes não precisa aprofundar uma avaliação, mas você perguntar para uma criança, você tem que saber quando que a criança começa a falar os números, começa a dizer as cores, as formas, né? Quando é que ela consegue falar um número de palavras, quando ela tem quando uma dislalia, por exemplo, falar como cebolinha, até quando aquilo é possível, né? Então, o pediatra precisa entender do desenvolvimento normal, e a gente, e eu digo eu como pediatra, eu estudei o que era normal para entender ou identificar o que não está normal. No meu caso, eu me Uhum. aprofundei no não normal, no patológico, e os pediatras vão seguindo as suas. O pediatra que trabalha com alergia, o pediatra que trabalha com a parte gastro, ou que trabalha com pneumo, que trabalha com. E nós, neuropediatras e os psiquiatras da infância, trabalham nessa. Né? Dentro desse pensamento, exatamente porque não há um exame como o diabetes, como um câncer e uma coisa, né? Assim, que tem um exame que comprova, é um AVC, quando... Então, como todos os exames no autismo
geralmente estão normais, porque ressonância, tomografia de cabeça, normal. A Daniela está dizendo aqui, eu também que percebi, a pediatra nunca percebeu nada. Quer dizer, Mesmo caso essa meu. fala da Dani é uma fala muito comum no meu consultório, de dizer que ou o pediatra não percebeu ou ele não valorizou a queixa da mãe. Gente, quem que conhece mais o filho? A A mãe, mãe. ou a cuidadora, ou o cuidador, né? Existem pediatras e alguns neuropediatras que gostam de cozinhar o galo. O doutor sabe foi quem tirou o peso das minhas costas com o diagnóstico do meu filho com um ano. Porque também assim, aí vamos lá. Aí eu tô metendo o pau nos meus colegas, mas aí vamos pular do posto. Mas eu concordo. Eu Tem concordo porque assim, família. é Pode falar. não, sobre esse diagnóstico, você falar sobre pediatra, a gente, quando a gente vai, leva o filho da gente, a gente já sabe que tem algo de diferente. E aí um profissional chegar para você e dizer, espere 2 anos e 6 meses. Então você está confiando naquele profissional para esperar 2 anos e 6 meses para você que já sabe que tem algo diferente para poder fazer algo com o seu filho. Então, assim, os profissionais, principalmente os pediatras, eu acho que sim precisam mais se qualificar nessa área, porque a gente sempre corre esse feedback. Ou é o Uhum. pediatra, porque é o que está mais próximo, principalmente quem mora no interior, ou é o Sim. psiquiatra, de certa forma. E Aham. aí a gente se depara com essas informações que eles ainda não estão aprofundados, que é a maior dificuldade. E aí tem uma coisa chata, que é assim, é que pelo fato de nós sermos assim muito especializados e poucos profissionais terem esse olhar assim mais apurado, ou você cai na mão do pediatra, como você falou, ou do psiquiatra. Quando o psiquiatra trabalha com criança, ele consegue identificar, mas geralmente no interior os psiquiatras são psiquiatras gerais, trabalham mais com questões de adulto. Então, às vezes tem a sorte de um que durante a formação estudou um pouco mais da infância e tudo e consegue ter um, né? Mas nem todo mundo tem esse É. olhar. Então, é interessante mesmo que os pediatras pelo menos tenham o mínimo de entendimento do desenvolvimento normal para poder indicar. Mas o que eu ia falar é assim, existe também uma situação que às vezes a família não está preparada para receber aquele diagnóstico. Por mais que ela vá no consultório, nem sempre ela está preparada. Então, o cozinhar o galo, como ela colocou aqui, às vezes é necessário para que você vá introduzindo a ideia e que a família às vezes perceba que essa criança ela não tem a necessidade de um rótulo no início e que o mais importante é a estimulação, né? Que o mais Uhum. importante é focar, tá, tem alguma coisa errada, o que a gente vai fazer? Para mais para frente a gente dá um nome. Porque às vezes também nós médicos especializados ficamos indo, opa, tem horas que para, opa, ele tá dentro, ele tá fora, e fica naquela confusão. Ele parece que, ixi, agora o menino não tem nada de autismo. Aí tem dias que ele vai no consultório, parece que ele lê o livro, chega lá e faz tudo que tem. Aí na outra vez que ele vem, o menino responde bem a. Então, como é um diagnóstico que ele é, como eu falo, ele é muito artesanal, ele tem muito esse olhar, a gente precisa ter mais paciência para não dar um diagnóstico, porque também não é legal para o pai e para a mãe. Hoje o doutor sabe disse que ele era autista. Aí na outra consulta o doutor sabe disse que ele não era autista, não. No outro dia, qual é a É. confiança que a família tem nesse médico, né? Vai perdendo a confiança. Aí o que que acontece? Aí vai no Sávio, depois vai no Leandro, aí vai na Mariana, aí vai no André, aí sai fazendo um levantamento de todos os neuropediatras que pode ir para poder ver quem é que dá, qual é o placar que dá mais. É autismo ou não é autismo, né? E isso gera uma Uhum. ansiedade muito grande da família, não é tão legal. Da mesma forma, aproveitando um gancho nisso, é assim, não tem fala mais injusta com a família e com a criança, que é a fala do profissional que diz que cada criança tem o seu tempo. Isso não é coisa que se diga. Sabe É a por pior quê? sensação. Sabe por quê? Porque toda criança é para ter o mesmo tempo. Porque nós somos da mesma espécie humana. A criança que nasce aqui no Brasil é para começar a falar mais ou menos na mesma época que a criança que nasce lá nos Estados Unidos, que nasce lá no Japão.
Porque o nosso código genético ele é o mesmo. Existem mudanças de características físicas e tudo, mas essa programação ela tem uma variação mínima. O que faz com que a gente possa atrasar mais o desenvolvimento é o ambiente. Então, é aquela criança que desde cedo é estimulada, que já tem um irmão mais velho, que entra numa escola que, né, para poder ajudar nisso, ou aquela criança que, né, acontece de a mãe morrer no parto, ou uma criança que foi entregue para um abrigo de crianças que não recebe o mesmo afeto, não recebe o mesmo estímulo, ela vai ter um atraso, sim, né? Isso Uhum. sem contar com outras questões de, de uso de droga durante a gravidez, de tomar algum remédio, né? Ou de uma prematuridade, que aí tem outras, pensando num padrão natural. Uhum. Então, Sim. dizer para a mãe e para o pai que não, vocês estão muito ansiosos, cada criança tem seu tempo. Não tem. Não tem. Eu preciso que a gente siga um padrãozinho mais ou menos igual, né? E aí onde entra, muitas vezes, a perda de tempo de intervenção. E aí onde entra o papel do pediatra, dizer assim, cara, tem alguma coisa errada, vamos investigar. Sim. Para isso, a Biba perguntou aqui, como é que a gente vê diagnóstico, como é que a gente vê o grau. Existem instrumentos que são padronizados no mundo todo, né, que são escalas de avaliação e que às vezes a gente faz para poder confirmar a nossa suspeita diagnóstica. Já que não Uhum. existe exame de sangue, exame de tomografia, exame de ressonância, eletro não dá diagnóstico de autismo, eletro não dá diagnóstico de déficit de atenção, eletro serve para a gente avaliar, investigar epilepsia e convulsão. Então, quando a gente tem uma situação como essa, em que a criança é dado um diagnóstico importante que rotula, né, estigmatiza a pessoa para o resto da vida, até porque não é uma doença, é uma condição biológica, é um comportamento social. Se a gente não fizer isso com certeza, assim, com apropriação, cara, a gente pode fazer, meter o pé pelas mãos. Então, existem vários médicos, pesquisadores, montaram várias escalas de avaliação no mundo todo, validam essa escala para que ela seja realmente fidedigna e ela serve meio que como um exame complementar. Chama Sim. EITOS, ADOS, da sigla em inglês, ADOS, e ADIR, que são duas escalas. Uma que você brinca com a criança, interage com a criança e avalia a resposta que ela te dá. E a outra é entrevista direcionada para os pais, onde a gente vai investigar os últimos anos da criança, os últimos meses, e avaliar se o que eu vejo na brincadeira com a criança é compatível com o que os pais dizem. E aí existe uma escala que pontua e a gente faz a confirmação desse diagnóstico. E essa escala, essas duas escalas, que se cruzam e se confirmam para não ter assim a disparidade. Ah, não, mas é porque ele viu, o doutor Sávio viu ele um dia lá, fez a escala, nesse dia ele estava mega irritado porque ele não dormiu. Então ele vai ter um comprometimento muito grande, né? Da mesma forma que não, o pai da criança não aceita diagnóstico nenhum, não vê nada, então ele vai dizer que tudo é normal. Não, ele fala, não, ele olha, não, ele brinca, não, ele... E aí tem essa situação, né? Uhum. Então, Sim. um confirma o outro. E essa avaliação, ela dá o grau de afetação da criança, né? Onde tem aquela classificação de um autismo leve, moderado ou grave. Então, outra nota mental. Não se dá, não é justo com a criança, com os pais, com a família, dar grau de autismo só olhando para a criança. Ah, é porque ela não fala, então é grave. Não. Não é pela fala, não é é, pela, pela, pelo padrão de seletividade alimentar, não é um conjunto de questões que vão. Porque tem Sim. criança que não fala, mas que tem uma brincadeira interativa que você diz assim: minha gente, esse menino não é autista, não. Né? Mas aí quando você vai pontuar, você vê, opa, realmente. E pela história que é colhida e tudo mais. Mas assim,
Tem criança típica que brinca menos do que a criança que é não verbal, por exemplo, entendeu? Então, às vezes, muitas vezes, quando eu fiz essa avaliação em alguns pacientes, que eu já conhecia e tudo, eu vi na história, disse assim, essa criança vai dar um comprometimento pesado aqui, vai ser um nível desses três, bem. Quando a gente foi fazer a avaliação, eu e a doutora Mariana Leitão, que é a minha sócia, quando a gente finalizou, eu disse, cara, o menino não é comprometido como a gente pensa, né? Então, a Jussiara, muito boa essa avaliação da EIDOS. Por quê? Porque ela consegue me dar aquele retrato da criança. E eu consigo, mais ainda, que é o mais importante, mapear quais são as principais necessidades dessa criança. Se eu tenho que focar mais na fono, se eu tenho que focar mais na TO, se eu tenho que estratégias eu posso orientar para que os terapeutas... Porque é um raio-x do comportamento. Então, ela me dá não só a confirmação do diagnóstico, como dá um nível de afetação, me dando o perfil da criança. E aí, onde entra? Crianças de Acaraú só tem terapias uma vez ao mês. Nesse caso, seria melhor os pais? Com certeza. O que seria melhor, na verdade, era que tivesse terapeuta adequado e que os pais pudessem fazer o trabalho de comprometimento, de complementação das intervenções. Até porque vários estudos provam para a gente, trazem uma evidência robusta, que tem fundamentação de que os pais treinados, participando das intervenções, não é só indo deixar e pegar o menino, seguindo a orientação dos terapeutas, aumenta a chance de sucesso do tratamento. Então, poxa, cara, tem que correr atrás, né? Para poder a gente fazer esse treinamento de pais, para fazer funcionar. Aí a Jéssica está perguntando, a Mávia, beijo, Mavinha. Doutor, essa avaliação é nova? Na última consulta do meu filho eu não a conhecia. Não, ela é uma avaliação que é bem antiga, que já tem aí pelo menos uns 15 anos que eu conheço. E para que a gente aplique, precisa fazer um treinamento, né? E aí não é só pegar o papel e aplicar. Não existe um treinamento porque para aplicar a escala tem que ser treinado por alguém que possa, enfim, fazer esse treinamento. Então, por isso que às vezes é difícil. E tem um custo alto, né? É um instrumento porque vem de fora e tudo mais, então acaba ficando alto. Não é obrigado que toda criança autista faça. Isso é só para a gente quando tem a necessidade de confirmar, quando precisa ver um perfil para orientar a família. Eu já fiz em pacientes que foram morar fora do país, porque como ela é validada no mundo todo, às vezes a família precisa levar um documento para, por exemplo, a gente está indo morar no Canadá. E aí acaba que, no final das contas, levar um papel só dizendo não. Foi avaliado no instrumento EIDOS e ADR, tal. Então, como todo mundo que aplica é treinado por uma pessoa que é padronizada, então todo mundo, teoricamente, em qualquer parte do mundo, vai aplicar igual. Então, se eu receber uma criança que foi avaliada nessas escalas lá na Espanha, e ela vier morar aqui e vier com avaliação, eu digo, não, beleza. Eu entendo o linguajar, como se a gente falasse a mesma língua, né? Então é importante. Esses instrumentos que avaliam o grau do autismo é coberto pelo plano de saúde? Não. E é usado em todos os casos? Também não. A priori, não. E aí, Aí perguntaram qual é. Estou perguntando qual é. Que é a Luciana aí, Maranhão. Qual era esse diagnóstico? EIDOS e ADIR. Deixa eu colocar aqui. A live passa rápido. A gente já está com 10 minutos. Né? A Mariana Leitão, que é minha sócia lá, neuropsicóloga, né, que está comigo lá na MS, ela colocou que tem casos que as escalas ajudam a excluir o diagnóstico. Perfeito, Mari. Também tem isso. Às vezes a gente está numa situação em que está em dúvida se é um transtorno do desenvolvimento da linguagem, se a criança ela é apráxica e aí é por isso que ela não interage muito, entendeu? Então ele serve para... Essa criança está fora do espectro, essa dificuldade é outra. Então também diferencia. Do mesmo jeito que ela valida o diagnóstico, ela
exclui o diagnóstico quando esse diagnóstico não é, né? E aí, por isso é que a gente faz essa avaliação. A Dominique está pedindo para entrar no assunto das terapias, Das né? terapias. A Vamos gente lá. tem 10 minutos. Mas aí eu posso entrar, Pode eu entrar de posso novo. entrar Ótimo, novamente. perfeito. Eu tenho até mais ou menos umas 9 horas tranquilo. Então, sobre terapia. Quando nós, médicos, né, tradicionais, tem só para neurofeedback eu não oriento, não prescrevo, tá certo? Não tem benefícios ainda comprovados. Então eu particularmente eu não trabalho com prescrição de neurofeedback. Então, Uhum. vamos lá. Para que eu possa prescrever uma terapia, eu preciso estar embasado em evidência científica. Não é só tirar da cartola, eu acho que isso serve, ou eu acho que isso. Não. Eu tenho que prescrever como remédio. Cara, o paciente está com febre. Eu vou dar um remédio para alergia para ele? Não, mas ele é bom porque ele também tem ação. Não. Pode ser que funcione. Não tem nada, então vou dar. Mas qual é o remédio mais certo, sabe? O paracetamol, a dipirona, o alívio, o ibuprofeno e tudo mais. Por que que tu prescreve isso? Porque já ficou comprovado cientificamente em vários lugares, vários países, há muitos anos, com várias pesquisas, que esse remédio funciona. Então é por isso que o doutor Sávio, o doutor Leandro, a doutora Mariana, a doutora Fransquinha, o doutor Zé Roberto, a doutora Ana, prescrevem paracetamol quando a gente está com febre. Hoje em dia nem precisa prescrever, porque a própria família já sabe. Quando a gente trabalha com terapia, a gente também tem que ter o mesmo raciocínio clínico, né? Não posso indicar uma terapia que eu não sei se vai funcionar. Porque a terapia tem uma vantagem. Se ela não faz bem, mal, geralmente ela não faz, diferente do remédio. O remédio tem efeito Uhum. colateral. Terapia não. Mas a família quer o quê? Quer que passe qualquer coisa ou quer que passe a terapia que vai ajudar o filho a ser desenvolvido? A terapia que ajuda a ser desenvolvido. Então, para que eu, por mais que eu goste da doutora fulana, da doutora cicrana, que trabalha com um método muito inovador, com um método que se não tiver comprovação científica, o tio Sávio não prescreve. Mas eu sou sua amiga, porque vamos... Não. A gente é amiga e toma uma cervejinha lá no barzinho. Mas prescrever para o meu paciente, eu não vou prescrever. A não ser que a gente faça um estudo e aí o estudo valide. Não, realmente tem comprovação de que a criança, sob esse tratamento, tantas vezes, por tantos anos, tem efeito X. Não sendo assim, a gente não Aí é prescreve. bom até dizer quais são essas científicas, né? Porque muitas pessoas, muitos pais, né? A gente sabe até interior que não tem esse conhecimento, né? Assim, você falou É, científicas, né? porque tem a falta da informação, né? Então, de forma geral, a gente trabalha com 3 grandes grupos de intervenção. A fonoterapia, para desenvolver desde a fala até a comunicação. A terapia ocupacional, para trabalhar o desenvolvimento geral da criança, desde atividades de vida diária até regulação da integração sensorial. E a psicoterapia, que também tem várias possibilidades. Tem a famosa ABA, tem o Denver e a ABA, que são muito parecidos. Tem a terapia cognitivo-comportamental, tem a psicomotricidade relacional, então tem várias, dentro do trabalho do psicólogo, tem várias vertentes. Aí essas terapias, fono, TO e psicoterapia, elas são consagradas no mundo todo. Quando a gente pensa em alguma... E aí a gente vem com outras terapias mais recentes. A musicoterapia Uhum. tem também uma ação muito legal, porque musicoterapia é diferente de musicalização, certo? É. Musicalização é para uma criança que tem aparentemente um talento e tudo, a família quer ver se a criança né, dá aquela virada ali. E aí temos ecoterapia, que também ajuda, hidroterapia, que ajuda.
tem alguns trabalhos que facilitam esse entendimento, né? Mas quando a gente passa para, por exemplo, uma nutricionista, é importante? Depende. Tem paciente que tem quadros intestinais, que tem alterações, né? Enfim, que estimulam aqui a barriga da criança, que ela não faz o cocô duro, que ela não faz o cocô mole, que ela não... que a gente precisa de uma ajuda, uma intolerância alimentar, porque não é porque a criança é autista que ela não tenha coração, pulmão, que ela não tenha intestino, que ela não tenha bexiga, e aí ela pode ter outras questões juntos, que às vezes não tem nada a ver com autismo, né? Então, de pronto, a gente tem essas principais, assim... Sim, ainda tem a fisioterapia. A fisioterapia também ajuda, porque as crianças, geralmente, dentro do espectro, elas têm um padrão de hipotonia, e muitas vezes eu quero fortalecer a cadeia muscular para ajudar no processo de aprendizagem, de terapia ocupacional, né? Melhora de postura, também ajuda na parte da integração sensorial. Então, assim, a Jéssica colocou, todo estímulo é válido. Todo estímulo é válido, contanto que ele tenha função. Não adianta... Sim, a psicopedagoga, né, tem a função dela. Por exemplo, isso, a psicopedagogia. Para uma criança de 2 anos, 3 anos de idade, às vezes não é o momento indicado. Em compensação, para uma criança que tem a possibilidade de uma perspectiva mais para frente... Oi, Pedro. Diz, oi. 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 Tchau. Tchau. Tchau, Pedro. Então, assim, às vezes uma criança mais velha, uma criança que já está numa fase escolar, que apresenta alguma dificuldade em seguir, massa. Precisa de um psicopedagogo para ajudar, para mexer nas estratégias, para montar um plano de ensino individualizado. Então, de novo, a gente recai como no diagnóstico. Emanuela, canabidiol não tem nenhuma evidência científica, tá certo? Então, é outra coisa que eu nem vou falar, porque ainda é um assunto que não tem, assim, validação, ainda está no processo. Pode ser que daqui a algum tempo, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a gente tenha alguma resposta do canabidiol. Hoje, dia 27 de abril, não tem evidência científica. Ah, mas é porque fulano de tal tomou e melhorou. Eu tenho um caso no meu consultório que a criança, a adolescente, chegou virada no giraia. E aí, quando eu tirei o canabidiol, a menina melhorou. Ela chegou no meu consultório, ela só faltou quebrar o meu consultório. E a mãe disse, não, ela tá tomando canabidiol. Quem foi que prescreveu? Não, eu mesmo dei. Quer dizer, é outra coisa que não se faz. Totalmente inadequado, né? A Mariana está colocando aqui, todo estímulo é válido, mas às vezes tem que direcionar o estímulo para aproveitar as janelas de desenvolvimento. Exatamente. Não adianta também colocar uma agenda semanal para uma criança super, né, preenchida, e aí a criança entra até no staff e não funciona. Embora, por que a aba funciona? Porque a aba ela é frequente, regular, constante e preconiza sempre a reavaliação periódica para o estabelecimento de novas metas, que é o que Doutor Sávio. Oi. Tá, vai já terminar aí, ó. Aí a gente vai e volta, né? Isso. Para você continuar, porque senão não dá. Tá, então pode gente, a gente volta já já. Eu vou sair e aí eu te chamo de novo, tá bom? Pronto. Valeu.